Depois de uma vida inteira sem saber porque algumas coisas eram mais difíceis para mim, porque o mundo me parecia tão intenso, barulhento e confuso, eu fui diagnosticado com transtorno do espectro autista nível 1 de suporte. Nesse vídeo vou contar mais detalhes sobre esse processo de diagnóstico, por que eu procurei fazer essa avaliação, quais profissionais fazem esse trabalho e como minha vida mudou completamente desde que eu descobri que era autista. Desde criança eu sabia que eu era diferente das pessoas ao meu redor. Eu reparava em tudo, pensava muito sobre essas coisas e sentia mais as mudanças de rotina e ambiente. Eu fui uma criança mais sensível, que chorava muito, fazia pirraça, tinha dificuldade para comer diferentes tipos de comida e não fazia ideia do porquê eu era diferente assim. E crescer nos anos 90 era totalmente diferente do que é hoje. Os pais e os profissionais de saúde não tinham ideia do que é autismo, principalmente aqui no Brasil. Então, nessa época dos anos 90 e dos anos 2000, a maioria das crianças que eram diagnosticadas com autismo era as do nível 2 e 3, como a gente chama hoje, com dificuldades mais visíveis. E mesmo assim, era só aqueles pais que tinham condições de procurar especialistas raros e caros. E eu sempre fui muito bem na escola. Então acho que meus pais nunca consideraram que eu poderia ser diferente, que eu poderia ter um transtorno de desenvolvimento. E também eles nem tinham informação sobre o que era isso. Mas o desenvolvimento ele vai muito além de boas notas na escola. Ele envolve vários outros fatores. E quando essa criança não é diagnosticada na infância, ela chega na vida adulta sem saber muitas coisas básicas da vida, e isso, claro, gera enormes prejuízos. Ela não entende como seu cérebro funciona, não entende como interações sociais funcionam, e esse é o caso de toda uma geração que está sendo diagnosticada agora. E quanto mais você cresce, mais você tem contato com outras pessoas e seu círculo social cresce, aumentando a dificuldade, principalmente no ensino médio, ali na adolescência de 14 a 18 anos. E as estratégias que você usava para sobreviver no ensino fundamental podem não funcionar no ensino médio, porque a demanda é muito maior e você pode ter bem mais dificuldades, como foi o meu caso, o que pode gerar isolamento social e até bullying. Eu ainda considero que eu dei sorte, porque eu fazia de tudo para me encaixar, para socializar. Geralmente eu conseguia amigos, tanto no ensino médio e no fundamental, o que ajudou muito. Eu consegui me desenvolver na vida adulta, mas mesmo assim a sensação de ser diferente, de ficar triste com isso, não sumiu. E tudo piora muito quando você chega na vida adulta e as responsabilidades que esperam de você aumentam consideravelmente, porque as pessoas não sabem que você é autista. E nem você sabe. Então você se cobra e se compara com os neurotípicos, com quem não é autista. E isso gera muito sofrimento. E vida adulta, para quem não nasceu herdeiro, significa trabalhar e estudar. E quando você é autista e não sabe disso, ainda tem as interações sociais, que você não tem dificuldade com elas, então fica uma carga muito grande que você não sabe como lidar. Principalmente quando você não é diagnosticado criança e não teve esse suporte adequado para aprender essas coisas básicas da vida adulta. Eu saí de casa bem cedo, aos 19 anos, por causa de familiares constantes, eu estava cansado já, e comecei a morar sozinho, dividindo apartamento. Então eu trabalhava meio período em estágio de administração e fazia faculdade de administração à noite. E tudo estava indo bem, eu conseguia manter essa rotina, conseguia me sustentar, conseguia lidar com essas responsabilidades da vida adulta, mas tudo começou a complicar quando eu arrumei meu primeiro emprego, como produtor de eventos e DJ. E trabalhar com festas é muito estímulo, muitas pessoas, muita luz, muito som, e eu não sabia que era autista, eu não sabia que isso me afetava mais que outras pessoas. Então, por mais que eu gostasse de trabalhar com festa, ser DJ, eu tinha dificuldade para lidar com tanto estímulo. E eu acho que é até uma coisa rara, né? Autista trabalhando com evento e festa. E eu já bebia todo final de semana, e nessa época eu comecei a beber muito mais. Também comecei a usar algumas drogas, porque eu percebia que isso facilitava muito, tanto interações sociais, tanto lidar com os estímulos, mas mesmo bebendo mais, eu não estava conseguindo dar conta, porque eu também fazia faculdade de cinema, namorava, e era muita coisa. Era uma escala 6x1, então 4 dias por semana eu trabalhava em escritório e 2 dias por semana em festas. E depois eu comecei a trabalhar até em 3 dias em festas por semana. Então realmente ficou insustentável. E eu aguentei essa rotina por uns 8 meses, essa rotina mais pesada, mais intensa. Eu trabalhei por mais tempo com festa e DJ, mas nesse ritmo mais pesado foi uns 8 meses. E não consegui. Eu comecei a beber mais, gerou realmente alcoolismo, dependência química. Fui perdendo tudo. Perdi emprego, relacionamento, faculdade.
Como eu conto no primeiro vídeo do canal, que eu conto, né, como foi essa minha história com drogas e álcool. E isso tudo sem fazer ideia de que eu era autista. E aos 23 anos eu voltei a morar com meus pais. E eu passei por um período de recuperação e depois consegui um financiamento pelo FIES, do curso de odontologia, e a vida foi aos poucos voltando ao normal. Mas eu voltei a beber, voltei a usar algumas drogas, principalmente no final de semana. Eu tentava conciliar, socializar com a vida acadêmica, e eu não sabia porque era tão difícil para mim socializar com as pessoas. E o álcool sempre foi uma solução que dava muito certo, aparentemente. Mas mesmo sem ter ideia de que eu era autista, eu fui mudando meus hábitos aos poucos, porque eu queria me formar em odonto. E se eu continuasse com os hábitos ruins do passado, eu não ia conseguir. E já era o terceiro curso que eu tentava. Mas tudo melhorou na pandemia, ironicamente, porque eu não precisava mais pegar transporte público, a faculdade ficou EAD, e sem essa necessidade de interagir com as pessoas, de sair de casa, eu comecei a melhorar, sem perceber do porquê. Mas tudo realmente mudou, quando em 2021 eu estava no meu último ano de faculdade e eu li um artigo na internet aleatório sobre autismo. E eu me identifiquei demais. Eu me identifiquei muito mais que o normal. E foi um caminho sem volta, porque eu não parei mais de pesquisar sobre. Comecei a estudar, comecei a ver que aquilo tudo encaixava na minha vida, que explicava a minha vida inteira. E foi um bom tempo estudando autismo. Aquilo virou meu hiperfoco. E cada vez mais eu tinha a quase certeza, a probabilidade muito grande de ser autista. E eu percebi que eu não sabia nada sobre autismo. Eu era completamente ignorante. A gente cresce achando que autismo é só aquelas crianças que fazem pirraça no supermercado, gritando, não verbais. Só que o autismo é um espectro. Ele engloba muito mais pessoas do que a gente cresce imaginando. E eu não sabia como eu pude viver 28 anos sem fazer ideia de que eu era autista. Mas à medida que eu fui estudando mais, eu fui entendendo por que eu nunca descobri, por vários motivos que eu vou entrar em outros vídeos. Mas eu estava no último ano da faculdade, eu não tinha dinheiro para bancar o diagnóstico. Então eu fui estudando, fui tentando adaptar minha vida, fui buscando esse tipo de suporte que era o que eu tinha condição na época. E eu estava morando sozinho de novo, eu tinha um trabalho home office, mas eu estava no último ano de uma faculdade da área da saúde, odontologia. E isso ajudou eu a buscar esse conhecimento, entender mais sobre o autismo. E então o curso de odonto funcionou como uma introdução para estudar neurociência, psicologia, psiquiatria e tudo que me ajudava a cada vez entender mais como o meu próprio cérebro funcionava. E cada dia eu me identificava mais, me entendia mais. E mesmo sem o diagnóstico oficial, eu fui adaptando minha vida com essas novas informações, porque eu percebia melhora. A cada vez que eu fazia alguma adaptação nova, cada vez que eu entendia mais sobre o assunto, minha saúde mental também melhorava. Então, eu comprei livros, vi vídeos do YouTube, procurei conteúdos de redes sociais sobre autismo e fiquei ali pesquisando muito sobre isso. E realmente você precisa adaptar toda a sua vida quando você descobre que você é autista ou tem a possibilidade de ser autista. Porque é algo que acontece dentro do cérebro, né? É um transtorno de neurodesenvolvimento. Se afeta o cérebro, é óbvio que vai afetar todas as áreas da sua vida, porque é com o cérebro que a gente faz tudo. E quanto mais você vai estudando, mais triste você vai ficando também, porque você percebe que você está enfrentando desafios e dificuldades que você não fazia ideia do porquê. Principalmente dificuldades de comunicação, interações sociais, hipersensibilidade sensorial, rigidez cognitiva, um sistema nervoso inteiro mais sensível. E você não saber disso impacta muito a sua vida, porque você já poderia estar adaptando a sua vida há muito mais tempo, desde criança. E quando você descobre isso, você sente muita raiva também. Mas é todo um processo de entender, e eu vou falar mais sobre cada uma dessas características e critérios diagnósticos em futuros vídeos. Mas a vida foi melhorando aos poucos. Eu consegui me formar, consegui vencer todos os meus vícios, e esse ano eu procurei uma neuropsicóloga especializada em autismo em adultos e veio o diagnóstico oficial: transtorno do espectro autista, nível 1 de suporte e TDAH. Depois eu recebi o laudo médico de um psiquiatra. Esse ano, quando eu recebi o diagnóstico, minha vida já estava bem mais equilibrada, com a saúde mental melhor, porque eu já estava há anos pesquisando sobre o assunto e fazendo adaptações na minha vida. Então, isso facilitou muito eu já ter estudado antes e também facilitou o processo de aceitação do diagnóstico, porque quando já chegou, já tinha uma forte possibilidade
Mas mesmo assim, é um impacto muito grande, porque é algo definitivo, né? Eu sempre vou ser autista. Você passa por um processo de luto pela sua antiga versão perdida, que tentava se encaixar num mundo que não foi construído tendo seu cérebro como base. Você também sente muito alívio, porque agora você pode explicar várias coisas que você não entendia sobre sua própria vida, você pode nomear suas dificuldades e assim buscar superá-las. Você fica também bem ansioso pelo futuro, sem saber o que vai acontecer agora que você tem o diagnóstico oficial, mas você também tem muita esperança, porque parece que as coisas finalmente vão se encaixar. Mas todo esse processo é extremamente necessário, porque você pode procurar o suporte que você precisava desde criança, só que você não teve. Seja um suporte profissional, se você tiver condições no momento, ou um suporte de conhecimento, porque só de você buscar mais informações sobre o autismo, entender como seu cérebro funciona, isso já aumenta muito a qualidade de vida. Esse ano também eu comecei a fazer uma pós-graduação em neurociências de comportamento. Eu já estava estudando mais sobre psicologia, saúde mental, neurociência, e decidi deixar mais oficial, porque eu decidi que ia trabalhar com isso. É isso que eu vou fazer aqui no YouTube e nas redes sociais. Por enquanto eu vou focar mais em neurodivergência, mas eu também posso voltar a qualquer momento e falar sobre vícios, porque também está incluso na neurociência e também fez parte da minha vida. E hoje eu estou bem, saudável e a cada dia aprendendo mais sobre meu próprio funcionamento cerebral. É realmente um desafio ser autista em um mundo neurotípico, mas não um diagnóstico tão assustador como era alguns anos atrás, porque hoje nós temos muito mais informações e com essas informações nós podemos desenvolver mais autonomia, uma vida com independência, qualidade, respeitando nossos próprios limites. Eu quero trazer aqui no canal vídeos sobre nossas características, nossas dificuldades, desafios, mas também sobre nossos pontos fortes, valorizar mais o que a gente pode fazer. Cada vez mais ajudar essa comunidade que precisa tanto de informação, mas que infelizmente não é algo tão acessível. E agora eu espero com esse canal aumentar a conscientização e educação sobre o transtorno do espectro autista, TDAH, saúde mental, tudo que envolve neurodivergência, porque eu acredito que o conhecimento, a educação, é uma poderosa ferramenta de transformação social e mudou completamente minha vida. E eu quero ver essa transformação também em mais pessoas. E se curtiu esse vídeo, deixa o like, deixa o comentário, se inscreve no canal para continuar acompanhando e até o próximo.